Amém. Jesus é o Senhor, nos libertou. Amém. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Irmãos, bom dia. Jesus é o Senhor. Após partir o pão, nós somos mais revigorados, animados e encorajados. Lembrando que a festa maior de domingo é o partir do pão. Nós não podemos desvalorizar o momento da ceia, o momento de comer do pão e tomar do cálice, dando ênfase apenas na palavra. Mas a mesa que nós participamos é uma mesa de amor, onde nós sabemos que quanto à edificação da igreja, quanto à edificação da obra de Deus, há dois sofrimentos, o qual nós não podemos participar, mas o segundo nós temos o dever de participar. O primeiro sofrimento quanto à obra de Deus foi a morte do Senhor na cruz. Então esse sofrimento não cabe a nenhum ser humano, porque até para morrer tinha que estar apto, como a figura do Cordeiro Pascal, onde Paulo fala na Epístola aos Coríntios, e também está revelado ali no livro de Êxodo, capítulo 20, também em Números, capítulo 9, fala sobre a Páscoa. Então, para morrer, o cordeiro não podia ter defeito. Ele era examinado por pelo menos 3 dias. Então, esse primeiro sofrimento com respeito à edificação, nenhum homem estava apto para participar, porque quem que está sem defeito? Quem que não tem pecado? Só o Senhor Jesus, então, ele pôde participar. E vale lembrar que, como homem, o nascido de Maria, ele também não queria ir. Tanto é que ele orou ali, nos evangelhos nós vemos, rogou ao Pai para que, se possível, passasse dele o cálice. Só que ele, como está em Hebreus, né, Jean? Ele aprendeu, o Joselito mostrou agora para nós, ele aprendeu a obediência. Então, a fé, ela é para gerar em nós obediência. Quando você tem fé é sinônimo de crer. Então, quando você crê, aí você obedece. Por isso que a importância de crer no falar profético. Aí você ouve, você crê e você obedece. Esse mover da colportagem, irmãos, não é fácil não. Aqui a gente pula, aqui somos exército de Deus, mas na hora H esse exército aí é fraquinho, rapaz, que esse exército não ganha de ninguém. Entendeu? Mas se você está com a fé empoderado, olha, você vai para a rua de fato como leão, né? Esses poucos dias que passamos aqui, na verdade, né? Um dia só que nós fizemos a colportagem mesmo ali na NUC. Eu falei ontem, né? Ô, cidadezinha fresca, né? Cidade muito quente. O irmão de Cachoeiro aqui, Cachoeiro é quente, você sabe, né? Ele sofreu aqui. Entendeu? Cachoeiro, está com saudade de Cachoeiro já, entendeu? Na verdade, ele mora em Marataízes hoje, mas viveu a vida toda em Cachoeiro. Então, você ir para a rua, você sai da van, dentro da van, todo mundo pulando, cantando e faz vídeo, tira foto, né? Grito de guerra. Quando a porta da van abre, que você vai para a rua, o grito de guerra ali, ele já não é mais de guerra, entendeu? Mas aí tinha ainda, porque nós estávamos aí muitos ali, de cara já parou um comportor parou um carro que tinha umas 4 pessoas, de cara 5. De cara 5 kits. Aí já deu uma empoderada. O primeiro 5. Né? E a gente já ficou, né? Aí depois cada um teve a sua experiência, né? Não. Aí eu estava com o Manuel, né? Vamos parar aqui, vou dar uma imergida aqui, vamos dar umas invocadas. Aí o Manuel, muito maluco, sai para a rua, coloca o livro na cabeça, Senhor Jesus, no meio da rua, Senhor Jesus, aí todo mundo olha e não entende nada.
Entendeu? E aí, então, a gente... Resultado, 139 kits. O que vocês acham? 139 kits. Mas eu quero falar o que com isso? Eu não vou nem entrar aqui questão, se você está preocupado com questão de dinheiro, que não é isso. Aqui todo mundo é pai de família, todo mundo aqui tem uma história para contar. Tá bom? Então, eu não vou me preocupar com isso, não. Mas eu quero dizer o seguinte, estávamos em 13. E esses comportores que ficam sozinhos durante o dia? Se coloca no lugar deles. Sol quente. Sim, tem uns que trabalham dentro de shopping, como na Grande Vitória, mas não deixa de ser o sol quente da pressão. Sol quente, aí recebe uma sequência de não, 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 e aí? Então, eu só quero jogar o holofote aqui nessa manhã, não vou perder tempo com isso, orar pelos comportores. Então, quando falar comportor, vamos dar uma honra, como? Orando. Não precisa dar esmola como antigamente não, tá? É o comportor que paga o seu almoço hoje. É assim ou não é, Jean? É o comportor que paga. Não tem esse negócio, coitadinha, comportor. Né? No passado, né, uma pessoa chamou um comportor, uma comportora, aí falou, seu comportor, vem cá, eu estou com essa cesta básica aqui, ela vai estragar mesmo? Leva para sua casa. Não, espera aí. Não é assim não. Aí tinha aquele tal também de ir com dinheirinho escondido, né? Aí chegar perto do comportor, se eu vou sair da câmera lá, eu acho, aí ia no bolso do comportor, sem ninguém ver, enfiava no bolso do comportor assim, quase rasgava o bolso do comportor ainda. Então acabou isso aí, comportor não é mendigo, eu quero dizer que comportor ganha muito mais do que muitos empregados com carteira assinada, então não é dinheiro. Estamos falando da pressão para cumprir a obra de Deus. Só que nessa manhã eu quero abrir aqui que todo mundo pode ser um comportor. Então, mas eu trabalho, no seu trabalho não tem gente? Você não vai na padaria uma vez por semana? Você não abastece uma vez por semana? Então, essa aí é o seu raio de ação para fazer comportagem, é a sua rua. Mas para fazer comportagem tem que ter o quê? Livro. Tem que ter livro. Aí, então, a igreja em Carlos Chagas vai fazer esse trabalho sobre os livros, né? E depois dar o retorno para a gente. Você tem que ter livro. Ninguém está falando que você tem que ter uma caixa de livro. Você tem que ter ali 3, 4, 5 kits. Para quê? Para você poder distribuir. Ninguém pode dar, no caso, oferecer o que não tem. Para você oferecer, você tem que ter. Tá ok? Então, ontem, entrando no encargo, nós falamos no finalzinho com respeito à transferência de reino, mas primeiro ontem eu gastei muito tempo dando uma panorâmica. Aqueles itens são importantes vocês assimilarem, né, como que tudo ocorreu. Disse ontem que Deus não criou Satanás, não sei se tem alguém aqui hoje que não veio ontem. Deus não criou Satanás, Deus não criou o diabo, Deus criou anjos e arcanjos, e um deles, chamado Lúcifer, Deus deu uma comissão para ele dominar no que diz respeito, reger, coordenar os anjos. E o que os anjos faziam? Salmo 150, adoravam a Deus. O livro de Jó fala sobre isso, havia uma perfeita harmonia no capítulo 32. Só que, quando você começa a ter poder, você muda a sua constituição, o orgulho começa a entrar no coração. Por isso que Paulo fala a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, meus amados irmãos, muito cuidado com dinheiro. Porque o dinheiro, ele traz uma sensação de poder. Você sabia disso? Tipo, para você entrar numa churrascaria cara, quem conhece Vitória, capital do Espírito Santo, tem um restaurante chamado Ilha do Boi. Quem já foi lá? O Célio deve ter ido lá já.
Nunca foi. Eu moro em Vitória e nunca fui. Sabe por quê? Eu estou só representando, eu não sei valor, tá? Só para entrar lá, você tem que deixar uns R$1.000. Só para entrar. Você está entendendo? O negócio é caro. Ilha do Boi. É uma ilha, é uma churrascaria. Então, mas quando o sujeito tem dinheiro, ele entra com poder numa churrascaria dessa, e ele não está preocupado. Quem tem dinheiro, entra em loja de moda, está preocupado? Saiu eu e o Jean na nuca, ele procurando umas camisas de algodão. A gente nem olhava a qualidade, ia para a etiqueta. A gente só corre para a etiqueta. Né? E não é que achamos de R$29, rapaz? Comprei duas, R$29. Pena que só tinha duas cores. Entendeu? Então a gente olha a etiqueta. Por quê? Porque falta o poder do dinheiro. Witness Lee fala isso no estudo Vida de Gênesis, que o dinheiro traz poder. Então, muito cuidado, quem tem a graça de ter dinheiro, muito cuidado, porque isso é uma falsa sensação de poder. Então, Lúcifer entrou nessa, ele olhou para o lado assim, ó, todo mundo debaixo dos cuidados dele. Aí o Pedro tem nos ajudado pela palavra profética. Ele achou que ele que seria a conexão da criação com Deus. E cá entre nós, se tivéssemos lá, apostaríamos todas as nossas fichas em Lúcifer. Quem que é o homem? É Lúcifer. A gente colocaria a nossa ficha ali, ó, 50-1. Não é isso? Aí ele, você sabe quando você levanta o ombro, né? Dá uma puxada assim, aí dá uma acertada na ponta da gola aqui para ficar mais bonito. Entendeu? Aí depois, assim, já... Isso foi depois, né, que o homem Jesus nasceu. Mas estou falando no geral. Aí ele viu que quem foi escolhido foi Jesus. Vocês estão entendendo, né? Jesus nasceu milhares de anos depois. Mas para efeito de obra, estamos falando aqui para vocês entenderem. Ele viu que o escolhido foi Jesus. Que Jesus é a escada. Jesus é a ponte. Jesus é o intercessor. Aí entrou o orgulho no coração dele. Aí ele foi lançado por terra, se tornou Satanás, o diabo, o adversário, o inimigo de Deus. E hoje, eu falei ontem, que hoje é ele que causa tumulto. Ele que cria probleminha entre as irmãs. Eu falei ontem, eu falo irmãs porque eu falo com todo respeito, irmãos. Naturalmente, Deus criou assim. As mulheres são mais diferentes do que os homens nessas questões. Ontem eu estava na reunião aqui, falando de uma maneira assim, brincando, mas é verdade. Quer ver uma coisa? Faz um churrasco aí, os homens vêm, só homem, né? Aí chega o sujeito e fala assim, rapaz, você está gordo, hein, rapaz? É um elogio para ele. Rapaz, você está ficando careca, hein, rapaz? Aí bate a mão, né? Faz assim, você está ficando careca, hein, rapaz? Agora fala para uma irmã, você está meio gorda, hein? Ih, rapaz, olha, acabou. Então, só para você ver que o negócio é totalmente diferente. Você está entendendo? Então, nós somos diferentes. Então, a constituição não é muito fácil. Então, como Carlos Chagas tem muitas mulheres, já vou anunciar por aí, quem quiser casar homem, vem para Carlos Chagas. Você está entendendo? Vou dar uma volta em Carlos Chagas, fazer um estágio em Carlos Chagas lá, que você vai sair casado, né? Tem muitas irmãs aqui. Então, tem que ter um cuidado extra em Carlos Chagas. A igreja tem que ter um cuidado extra, a liderança tem que estar atenta. As irmãs, muita oração, porque entra vaidade. Se tem ministério de mulher, a líder, ou a co-líder, ou as irmãs que estão à frente, pode causar ciúme nas demais. Então eu peço a vocês muito esvaziamento para que a igreja não sofra dano. Vocês estão num momento assim muito bom, mas permaneçam humildes, permaneçam esvaziadas, porque quanto mais alto você sobe, maior é o tombo. Maior é o tombo. Então eu peço a liderança, né? O irmão Flávio,
o irmão Fida, o irmão Magno, o Cleomar não está aqui, o irmão Tatá, né? E os que apoiam, né? Todos os varões que apoiam, muita prudência. E vocês, irmãos, pegam o princípio de 1 Samuel 25, a atitude de Abigail. Abigail tinha um esposo maldoso, malvado, e ali Davi ia aniquilar todo mundo, vocês conhecem a história, mas essa mulher, ela se adiantou. E foi até Davi, e Davi falou o seguinte: bendita seja a tua prudência. Então, a palavra de ordem para as irmãs hoje, prudência. Falem comigo, prudência. Prudência, por amor à igreja. Por amor à igreja. Então, vimos ontem que esse julgamento criou um tumulto aqui na terra, Isaías 45, tornou-se um caos. Deus, então, cria o homem, para quê? Para que o homem pudesse dominar sobre as ações de Satanás, mas o problema aqui foi o homem que foi dominado por Satanás, pela mente. Ontem eu mostrei sobre a desconexão por meio de ouvir outro falar. A desconexão vem por ouvir outro falar. A isso Paulo já havia advertido Timóteo para ajudar as igrejas, ou a igreja que ele estava, a que ensinasse a falasse para que não se ensinasse, não se falasse outra doutrina. Doutrina quer dizer ensinamentos. Então hoje nós temos o falar profético, nós precisamos dar atenção. Como que eu dou atenção? Imergindo. Todo dia a porção diária, todo dia o alimento diário, as reuniões da igreja, os grupos familiares. Aí você vai eliminando o outro falar. Qualquer dúvida que tiver, pergunta, porque às vezes chega algum encargo, você não entende, não guarda no coração, pergunta, e aí tudo fica claro. Então vimos ontem que por causa dessa desconexão, o pecado veio logo depois, não foi assim talvez imediato, mas o pecado inevitavelmente vai vir. Se você se desconecta, se você para de reunir, se você fica fraco, você para de orar, mais cedo ou mais tarde você vai cair em um dos itens que nós falamos ontem: pecado, mundo da subsistência e a religião. Eu quero dizer que às vezes você é tão bom, você fala, eu não peco grosseiramente, eu não estou envolvido em prostituição, adultério, eu não falo mal dos irmãos, tudo bem, então você não está no pecado. Você fala, também dinheiro não me atrai não, eu só trabalho as minhas horas lá, tudo bem. Mas você é tão bom, que você acaba caindo no mundo da religião. Não tem escapatória. Aí porque você é muito bom, aí você começa a ser moralista. Dentro do seu coração, você começa como aquele, ó pai, obrigado que eu não sou como aquele. Está vendo? Aí, caiu no mundo da religião. E talvez também haja pessoas, não me refiro aqui, que está como a mulher samaritana, está envolvida nos 3 itens que eu falei ontem, a mulher de João 4. A mulher de João 4, ela estava ou não envolvida em pecado? Quantos maridos? 5 e mais 1, 6. E não era dela. Não era dela. Então ela estava atolada no pecado. Ela estava envolvida no mundo da subsistência? Estava. E o cântaro de água? Ela estava lá para buscar aquela água para cozinhar o feijão. Ia cozinhar a mandioca, o aipim, a macaxeira. Entendeu? E também, vê se ela era religiosa. Jesus começou a falar, tu és profeta. Ela conhecia capítulos e versículos. Então aquela coitadinha ali, olha, estava envolvida em todo. Os rios tiveram que dar umas voltas assim, todos os rios para encostar nela. Mas ela imergiu no rio. Aleluia! Ela imergiu no rio. E foi para onde? Foi para a cidade. E ficou quietinha?
Não, gritou. E todo mundo seguiu por causa do testemunho dela. Aí podemos aplicar comportagem. Ir para a rua é gritar, é falar, é proclamar. Então, vimos que por causa dessa desconexão, eu adiantei aqui a questão do rio, o homem foi afastado da árvore da vida, deixei claro ontem, não posso gastar mais tempo, o homem foi afastado porque ele tinha que morrer. Mas ele comia da árvore da vida. Quem come da árvore vive, mas a sentença do juiz foi dada, ele tem que morrer, pena de morte para ele. Então só tem uma maneira desse homem morrer. Expulsa ele do jardim do Éden, que ele não pode mais comer da árvore da vida. Então ele foi expulso, não podia mais entrar, e aí então a misericórdia, a graça e o amor de Deus, Deus libera o rio, porque o homem, eu disse ontem, não foi criado para morrer. O homem foi criado para viver eternamente. Então Deus dá mais uma chance ao homem e libera o rio. Esse é o rio da graça, o rio de Ezequiel 47, que o final deste rio, eu disse ontem, não é o mar. O final desse rio é o trono da graça de Deus, aonde está a glória de Deus. Isso está em Ezequiel capítulo 43. Então quero dizer que este rio está passando agora mesmo na sua frente. Mas não adianta molhar o dedão. Você tem que fazer o quê? Deixar ser medido de 1000 em 1000. Mede 1000. Mede mais 1000. Mede mais 1000. Esse 1000 é um período da vida da igreja. Quantos anos que você está na igreja? 2 anos? Essa água já devia estar no joelho. Mas e você que está 20 anos na vida da igreja? A água está na sola do seu pé ainda. Medir 1000 é deixar que com o tempo essa água vai te saturando, vai te abraçando, até o ponto de fato de você estar imerso neste rio. E aí então você poderá ser totalmente salvo na sua alma. A sua vida da alma vai sendo eliminada e a sua alma vai sendo preenchida, obtendo o fim da vossa fé. A salvação da vossa alma. Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis, que salvareis a vossa alma. Filipenses 2, 12, desenvolvei a vossa salvação. Como? Imergindo no rio da graça. E aí nós terminamos de estudar Efésios. O irmão Pedro mostrou para nós, a gente nunca tinha percebido que no livro de Efésios há um rio. Então, quando você vê Efésios 1, a bênção do Deus triuno, você vê o céu se abrindo e derramando este rio sobre a igreja. Efésios mostra que a igreja está sendo regada por este rio. Não só Efésios 1, Efésios 2, vemos esse rio buscando o pecador. O material todo errado, pessoas toda fora de esquadro. Sabia que você era todo fora de esquadro? Todo torto, se colocasse o prumo em você aí, ninguém te queria. Mas por causa de emergir no rio, você foi totalmente salvo e salvo para o viver da igreja. Aí ontem, eu não sei se foi o Flávio que falou, Joselito, foi o Flávio. Você, por causa da transferência, que está em Colossenses 1,13, você se tornou agora um filho de Deus, mas um filho precisa de crescer. Crescer. Não é isso? Por mais que a gente ache bonitinho, menininho, ai que menininho bonitinho, bebezinho, né, roupinha novinha, cheirosinho, mas você não vai querer que esse menino, esse filhinho fique pequenininho. Embora quem é pai velho aqui, que é o meu caso, eu tenho uma filha de 27 anos, você queria que voltasse a ser bebê de novo. Não é isso? Eu falo assim, deixa o meu menino crescer para evitar problema. Não, cada fase tem uma demanda. Não vou falar assim problema não, tem uma demanda. Cada fase tem uma demanda. Então o seu menino ali,
Daqui, eu não sei hoje, os meninos estão muito rápidos, né? Menino de 1 ano já baixa aplicativo, né? Eu não sei hoje a demanda, mas 11 meses você já quer que o menino esteja quase andando. Vamos colocar no máximo 1 ano e 1 mês aí, quer que ele esteja andando. 1 aninho já quer que saia um dentinho, para começar a dar uma comidinha mais sólida, né? 2 anos você já quer que o menino aí esteja, né, bem desenvolvido. Então precisa crescer. Na vida da igreja você não pode ser uma criança sempre. Tem irmãos novos aqui, então busque esse crescimento por meio do alimento espiritual que a igreja promove. Então, vimos ontem que depois da queda, o homem foi classificado em filho de Deus ou filho do diabo. É uma palavra pesada, repito, é uma palavra que não soa muito bem, mas me perdoa, não sou eu que estou falando isso. Dei ontem base bíblica, João capítulo 8, versículo 44, 1 João capítulo 3, versículo 10. Ou é filho de Deus, ou é filho do diabo. Repito, não se chateia comigo, está escrito lá. E também, todo mundo já nasce pecador. Ah, coitadinho do menino, nem nasceu ainda, mas a Bíblia fala que os gêmeos, Jacó e Esaú, não tinham nem nascido. E já estava ali, brigando ali, já nasce pecador. Tá? Já nasce pecador. Então, quando chega uma meia maturidade, mas um reconhecimento psicológico equilibrado, uma consciência, esse adolescente, então, deverá optar por Deus. Mas ele não vai optar por Deus, falando com respeito, se ele estiver no mundo jogado de qualquer maneira. Entendeu? Você não pode acusar uma criança, hoje tem que falar comunidade, não é favela. Você não pode exigir de uma criança que os pais são traficantes, a mãe na prostituição. O que você vai esperar de uma criança dessa? Por isso, irmãos, quem está aqui, aproveite a vida da igreja. Seu filho, seus netos, é o melhor ambiente, mas ame também o filho daquelas pessoas que não congregam, chama para as reuniões, salinha de criança. Eu sei que muitas famílias começaram a reunir por meio das crianças. As crianças vêm, são cuidadas pelas irmãs, pelos irmãos, e aí então os pais são atraídos por meio das crianças, e o mover hoje é não abrir mão de ninguém. Os kids, né, o trabalho aí com as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, o que ocorre? Quando recebe o Senhor Jesus, por meio do crer, há uma transferência de reino. Sai do império das trevas, porque já nasce no império das trevas, tem que estar claro isso. Todo mundo já nasce no império das trevas. Não é uma questão de opção, é uma questão de essência, porque a semente veio do pecador, de Romanos 5,12. Não é uma questão de escolha, vocês compreendem isso? É uma questão de essência. Eu nasço pecador porque meus pais são pecadores. A isso Davi falou no Salmo 51. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então, papai, mamãe, avô, tio, olha a importância de entender isso aí. Aí há um trabalho, então, no momento, esse adolescente vai se converter ao Senhor. Aí vai confessar o nome do Senhor, e eu quero abrir um parênteses rápido aqui. O batismo é algo importantíssimo, mas muito cuidado para não ser, entre aspas, mal batizado, fecha aspas. O que é mal batizado? Mal batizado é aquela ali, você está batizando um adolescente que está maduro, aí o coleguinha dele veio para prestigiar. Ah, papai, também quero. Não sei se você me entende. Aí já coloca a roupa no menino e afunda o menino lá, mas ele não teve realidade nenhuma. Aí, com o passar dos anos, se alguém perguntar, você já foi batizado? Ele fala, já. Mas ele nunca teve a realidade. Então, ele não foi batizado. Exteriormente,
ele afundou na água. Mas na essência, ele nunca recebeu o Senhor Jesus. Então o batismo não é oba-oba, não é de qualquer maneira, e também não estou falando que tem que fazer curso, não. Eu estou falando que a pessoa tem que crer, é isso que eu estou falando. A maneira, como, que tempo, não é comigo. Tem que crer. Se a pessoa creu, eu quero me tornar um filho de Deus. Você confessa Jesus? Confesso. Você recebe Jesus? Recebo. Pronto, não vamos entrar em detalhes. Falar, não, agora 3 meses dando dízimo, 3 meses congregando, eu vou te monitorar, vou colocar um detetive atrás de você. Não é nada disso. Que devo fazer para ser salvo? Perguntaram a Pedro. Crês tu, né? Tem que crer, se creres. Então, a base para o batismo é crer. Ok? Absorva isso aí. Creu, batizou, é um filho de Deus. Sai do império das trevas, império, e vai para o reino do Filho do seu amor. Pronto, agora somos filhos de Deus, agora isso iniciou pela fé. É o que eu terminei falando ontem, pela fé. E um dos versículos mais importantes que eu acho de uma maneira prática é Atos capítulo 14, versículo 27, onde fala que a fé é uma porta que se abre. É uma porta, é um portal que se você pudesse, fisicamente, colocar a mão nessa porta, você vai tocar em Deus. Aleluia! Porque Deus está em outra dimensão. E essa porta se abre, onde te transporta da terra para outra dimensão. Como que eu posso estar na dimensão de Deus? Pela fé. Por isso que a fé é importantíssima. E Deus fala, se você tiver pouca fé, peça a Deus. Então, nas nossas orações, Senhor, aumenta a minha fé. Se você não está praticando a palavra profética, os encargos, lhe falta fé. Você acha que é palavra de homens, que é mais um movimento, é mais um mover. Não, falta fé. Então, ora, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, me sature com a sua fé. Senhor, me introduza na sua presença. Então, pela fé, essa transferência de reino, ela é efetivada. E uma vez que estamos na esfera da fé, na esfera espiritual, nós agora precisamos de andar na luz, que foi a semana passada o alimento diário. Irmãos, andar na luz não se explica. Não tem uma doutrina explicando como que eu ando na luz. Andar na luz é uma questão de vida. Eu quero dizer para você, se você está na luz, todo mundo vai perceber que você está na luz. Todo mundo vai olhar para você e vai perceber que você está na luz. Agora, o contrário é verdade. Quando você não está na luz, todo mundo percebe que você não está na luz. Quem já ouviu a terminologia, fulano está com o farol baixo. Farol baixo, rapaz, esse irmão aí está meio fraco. Porque quando o irmão está com o farol alto, você percebe logo. Né, o falar dele, né, a expressão dele, a alegria dele. Então, irmãos, vamos andar de farol alto. E tem gente que já está no farolete, gente. Nem no farol baixo, está no farolete. Farolete é aquela luzinha que de dia ninguém vê. Ou seja, na sociedade ninguém vê nada. Durante o dia, isso aí nem crente é. Tem uma luzinha de noite, olhe lá. Luz, se você está na luz. Como, irmão Marcos, eu vou saber que eu estou na luz? Pois bem, você saberá se está na luz, se você perceber que há coisas que têm que ser mudadas na sua vida. Se você não percebe que tem itens que você tem que mudar na sua vida, você não está na luz. Por isso que Pedro fala em sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 9. Estas coisas, aí ele tinha falado um monte de atributos do Espírito. Essas coisas, não existindo em vós,
fala que você é um cego. 2 Pedro 1,9. Então, se você tem a sensação agora que tem que mudar alguma coisa em você, você está na luz. E eu nunca esqueço de falar de Mateus 6. Caso a luz, depende da tradução, que haja em ti, ou que há em ti, forem trevas, que grandes trevas serão. Então eu quero deixar claro nessa manhã, tem luz que não é a luz de Deus. Eu vou repetir o versículo. Caso a luz que há em ti, é uma luz. Mas se essa luz for trevas, que grande trevas serão. Então, repito, tem luz que não é a luz de Deus. É uma luz que ela está em você, mas é a luz do seu ego, do seu ponto de vista, da sua maneira de viver, e você confia nela, mas essa luz não é a luz de Deus, porque o Salmo 36:9, na tua luz vemos a luz. E que luz que você vê? Você vê que você precisa ser mudado. Não está legal a minha vida. Pô, eu não estou em pecado, mas falta alguma coisa em mim. Aí esse desespero vai te levar a imergir na palavra, vai imergir no rio, vai brotar o amor pelas pessoas. Irmãos, é dia a dia, Lucas 9:23, é dia a dia. É dia a dia, ninguém tem um diploma de crescimento em vida, ninguém tem diploma de ter alcançado o galardão, é dia a dia, acorda e tem um desespero, eu preciso buscar o Senhor nesse dia. Aí sim você estará na luz. Observa que não é uma vida religiosa, 30 anos de vida da igreja, 40 anos, não, isso vai te enganar. Então é dia a dia. Senhor, nesse dia me renova. Mas vamos para a prática agora. E quem é empresário, quem é funcionário, quem é pai, quem é mãe, ou seja, todos nós. E a demanda do dia. Você já acorda, meu amigo, e já corre para o WhatsApp. Está verdinho de cima e embaixo, as demandas. As demandas. Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para invocar. Aí olha que loucura, você já sai de casa enfrentando o mundo, boleto para pagar, duplicata para pagar, a sua geladeira já não cabe mais de tanta conta de energia, de água pendurada. Assim, meu Deus, como é que eu vou? Irmão, é assim a nossa vida. Aí de noite tem reunião na quarta-feira, aí vem o irmão com farolete, e andar com farolete à noite, vai bater o carro, o irmão você pode até tropeçar na rua, entra ali, baleado, acabado, esmagado. Irmãos, essa tem sido a realidade de muitos irmãos, e nós não estamos julgando. Nós estamos falando que essa é a realidade de muitos irmãos. Aí entra agora o amor da igreja, o apacentamento, os grupos familiares, a mensaginha de WhatsApp, aquela ligação rápida que fala assim, fulano, vence esse dia, porque o Senhor é contigo. Olha, aquilo dá uma... Aquilo, você sente o sangue, aí você dá uns pulos, pronto, foi salvo com aquela frase. Mas não parece que durante a semana, não estou falando Carlos Chagas não, parece que ninguém se conhece, ninguém se importa com ninguém, é uma igreja solta, é uma igreja que cada um por si. Não, irmãos, vamos renovar sempre a irmandade, cumplicidade, amor. Quem é líder, quem é o presbítero das igrejas, aqui tem várias igrejas representadas, você é um bispo. Atos capítulo 20, versículo 28, você é um bispo, e bispo no grego é supervisor. Você é líder, você tem que supervisionar cada membro. Eu sempre troco, viu? Se eu estiver errado, vocês me acertam aí. Conheça o estado das tuas ovelhas e cuida do teu rebanho. Eu tenho que conhecer o estado da minha ovelha, como que o Fernando está, qual é a demanda do Fernando, como é que é a esposa dele, os filhos dele, qual que é a hemoglobina glicada dele, ou seja, qual é o resultado dos últimos 90 dias, como tem sido o desempenho dele na igreja.
Aí eu conheço o estado dessa ovelha. Aí eu vejo se eu preciso cuidar imediatamente ou posso deixar passar um pouquinho. Mas há líderes que não sabem de nada. Irmãos, tá assim, ó, nas igrejas, irmãos. Está assim, não sabe o que está acontecendo. O que é isso? É por isso que nós não crescemos em número. Não há um pastoreio, não há um cuidado, não há uma preocupação, não há ali uma motivação para cuidar. Eu teria vergonha de ser um líder dessa maneira, porque é certo que vamos levar advertência no tribunal de Cristo. É certo, se tem uma coisa certa, é que um líder vai sofrer dano. O líder não é melhor do que ninguém, não. Mas o líder vai ser mais cobrado. Eu sempre pergunto o seguinte: todo pecado é igual ou é diferente? Se você falar que é diferente, tem que me provar na Bíblia. Depende de quem peca. Eu sou um líder. Se eu cometo um pecado e o outro irmão que não é líder comete o mesmo pecado, a minha atitude vai causar um peso na igreja. Sim ou não? Esse aqui, de repente, passa batido. Não diante de Deus. Eu falo, não causou dano à igreja. Mas se eu pecar? Então, o líder, ele tem que saber onde ele pisa, o que ele fala, o que ele ouve, o que ele veste. Eu sei que vocês não vão concordar comigo, não precisa. Não tem a tal da moda da calça jeans rasgada? Tem. Rapaz, por favor, agora digo eu, não o senhor. Digo eu, CPF 015 467 567 95. Inclusive é o Pix, viu? Ok. Digo eu. Uma calça que 30% está rasgada, está faltando pano, e você paga 3 vezes mais caro, é só o ser humano, rapaz. Está levando menos mercadoria e pagando 3 vezes mais. Agora tudo bem. Se não, irmão, gosta aqui do joelho. Eu já vimos nos Estados Unidos que não tem essa parte aqui, ó. Não tem. Tá? Então vamos lá, você que é adepto aí, tudo bem. E se eu chegasse aqui com uma calça dessa e vou falar a mensagem? Você vai escandalizar. Por que eu não posso, você pode? Se eu venho aqui com uma calça aqui aparecendo os 2 joelhos, do lado aqui, você vai me criticar. Então, irmãos, com todo respeito, eu sei que tem irmãs que têm lojas de roupa, eu respeito. Por favor, não precise ir agora, depois da reunião, tirar o seu estoque. Não. Mas eu quero só mostrar o que é o curso do mundo. Essa semana aqui eu vi um irmão com uma calça de capoeira. Amém. Jesus é o Senhor. Você está entendendo? O que eu quero dizer, irmãos, que nós temos que ter muito equilíbrio. Um líder, ele é visado. Um líder é visado. Agora preste atenção. E a esposa do líder? Também ela é visada. Ela não é presbítera. Ela não é a primeira dama. Mas ela é visada. Coitadinha, quem mandou ela casar com este homem? E ela é esposa do presbítero. Então ela tem que saber onde ela pisa, onde ela anda e o corte de cabelo dela. E o que ela posta no Instagram e no WhatsApp. Porque vai escandalizar a igreja. Olha, é esposa do presbítero. A outra esposa talvez se postar, não tem problema. Então o pecado tudo é igual, tá? É pecado. Mas depende de quem comete. Moisés bateu na rocha 2 vezes. Ficou fora. Para a época, ficou fora do reino. O reino na época era a terra de Canaã. Quem teve em Israel lá, a Jordânia, sobe, levou no monte assim e olhou. Olha, Moisés, você vai subir lá e vai, olha Moisés, olha o que o povo vai ganhar. Olha o que o povo vai, você você não. Você não. Irmãos, se fosse o Joaquim que estivesse lá, o Manuelzinho, o Pedrinho, o Joãozinho, tivesse batido na rocha, era outra, foi o líder. E Deus falou, você prevaricou. Vai no dicionário depois, agora não, vai todo mundo entrar no Google agora.
vai ver o que é prevaricação. O Senhor falou, você prevaricou, ou seja, você me envergonhou diante do povo. Um líder, quando peca, ele envergonha o Senhor Jesus. Líderes que estão aqui, abra os seus olhos, que vai ser cobrado. Nós vamos ser cobrados. Agora, com isso aí, o que vai ter de gente dando baixa na carteira? Senhor, rescisão, dá baixa na minha carteira aqui. Não. Não, você não pode dar baixa, você tem que se arrepender. Só se arrepender, Senhor, me aqueça. Me leva a pastorear a igreja, cuidar dos irmãos, aquecer os irmãos. Mas eu só posso dar se eu tiver. Como que eu vou aquecer se eu não estou aquecido? Então, uma responsabilidade para nós, emergir mais, invocar mais, orar mais. Marataízes, o Fernando tem que cuidar. Conceição do Castelo, o Mateus e João Pedro tem que cuidar. Vitória, o Célio tem que cuidar. Cariacica, o Jean tem que cuidar. Valadares, o José tem que cuidar. E Carlos Chagas, os irmãos que aqui estão têm que cuidar. É uma comissão para nós. Então, já falei 46 minutos. Então, uma vez que você é filho, você tem que andar na luz. E luz não se explica. Luz se vive. 1 João capítulo 1, por favor. Primeira epístola de João. Enquanto vocês abrem a Bíblia, a gente quer dizer novamente que quando acabar a reunião, nós não vamos dar 3 beijinhos em vocês, não vamos apertar a mão de vocês, nós vamos já sair de carreira, que nós vamos almoçar no restaurante e nós vamos ter que hoje, tem gente que vai chegar em casa meia-noite. A distância é muito longa, então esperamos que vocês nos entendam. Nossa, os irmãos saíram correndo, é por isso que a gente não vai para Teófilo Otoni. Nós vamos para até Vitória, a última equipe, mas vamos passar por Valadares. Se fosse para São Mateus era mais perto, mas temos que passar por Valadares e Manhuaçu, Realeza e etc. Tá bom? Então vocês nos entendem que vai acabar, olha, vai sair uma correria de gente entrando na van ali, tá ok? Estou brincando, não é tão rápido assim também não, tá? Mas a gente vai sair, tá bom? 1 João capítulo 1, versículo 7, preste atenção. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se porém, lê comigo, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, olha bem, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. 8, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. E o 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de todas injustiça. Então, quem está na luz tem comunhão com quem? Com a panelinha. Não, comunhão com todos. Então, por isso que é importante, quando você for cuidar de alguém, fazer rodízio. Por exemplo, Serra dos Amorés abriu uma família lá para ser cuidada. Aí o Tatá, Magno e a Marilene foram. Agora, qual que é o encargo? Na próxima, e os 3, ou pelo menos 2 desses 3, e mais 2. Aí na outra, esses que foram primeiro podem ficar, vão esses 2 com mais 2. Vocês estão entendendo, né? Daqui a pouco toda a igreja conhece o casal de Serra dos Aimorés. Então, o cuidado é importante envolver. Não fica ali, minha ovelha, senão cai num erro do passado. Né? É como se você fosse o tutor daquela pessoa. Eu estou sendo pastoreado por aquela família. Não, estou sendo pastoreado pela igreja em Carlos Chagas. Ninguém é de ninguém, todo mundo é de todo mundo. A visão tem que ser essa, ok? Então vamos ter esse cuidado. Então luz, resultado, você está na luz, tem comunhão com todo mundo. Tá ok? E você não me chega ali, aí vê que a irmã está sentada aqui, você já corre para lá, ó. Aí chega, viu que a irmã está lá, você já senta aqui. Não pode ficar fugindo, não. Tem que tratar.
Entendeu? De uma maneira bem orgânica, não precisa a famosa salinha de comunhão. Tem local de reunião, tem a salinha de comunhão. Chega, irmã, depois da reunião, lá para a salinha de comunhão. Não, irmãos. Antigamente, quando eu estudava, eu tinha um medo da diretora. A diretora chamou para ir lá para o gabinete. Olha, eu tinha um medo, irmãos, quando falava aquilo ali. Entendeu? Eu não peguei palmatória, não. Entendeu? Eu e o esposo da Kátia está aqui, levanta a mão, Kátia, Conceição do Castelo, o esposo dela é o Jefinho, meu primo, conheço, tem 45 anos mais ou menos, que ele chegou em Conceição do Castelo e tinha 5 anos, nasceu na Bahia, Salvador. Eu e ele já assaltamos a despensa do colégio, porque na época lançou o chocolate em pó, aí nós descobrimos que a gente já tomava lá, mas era pouquinho que eles davam para a gente, descobrimos onde estava. Aí foi eu e ele, e ali a colher, e comer aquele negócio puro, agarrava, aí descobriram e nos chamaram para a salinha da diretora. Oh, Senhor Jesus. E já que estamos descontraindo, em 1984, você não era nem nascido, eu trabalhei no Banco do Brasil. 1984. Você deve estar pensando, esse cara tem 70 anos? Não, porque eu tinha 14 anos mesmo. Era menor estagiário. Aí tinha uma máquina de fazer café. Olha como é que a evolução é grande. Hoje a maquininha, né? Mas tinha uma máquina sem aumentar, um trombolo para fazer café. Eu fiquei 2 anos no banco. Eu saí sem aprender a fazer o café. Porque colocava o café lá, aí toda vez eu tinha uma bronca que chegava aqueles fazendeiros, como aqui lá na fila, aí o gerente falava assim, me chamava de Raspinha, que eu era o mais novo. Raspinha, traz um café aqui para o fulano. Eu tinha uma vergonha, jovem, a bandeja e o cafezinho ia na fila. Aí quando eu levava, aí o resto da fila, também quero. Aí tinha que voltar, eu tinha uma bronca daqui, uma vergonha. Mas todo o café que eu fazia ficava ralo, fraco, amarelo. Aí um dia o gerente falou assim, Raspinha, traz um café para mim. Aí eu tirei, ele tomou. Raspinha, que café fraco, faz café de homem, Raspinha. E eu ficava com uma vergonha que ele falava alto para a agência toda ouvir. Você sabe que jovem como é que é, né? Jovem, adolescente, tem vergonha de tudo. Aí um dia eu fiz o café, estou tomando 5 minutos da mensagem, depois eu reponho, tá? O café saiu amarelo, falei, eu não falei, Senhor Jesus, tá? Não era conversa, uma vergonha. O que eu fiz? Olha a mente. Para mim o café era solúvel. Abri, peguei mais umas 4 colheres de café, mexi, tirei, ficou preto. Falei, agora, falei, vou ser elogiado, quem sabe até promovido, não sei. Levei, Raspinha, café de homem, o copinho, né? Ele, Raspinha, o que é isso, Raspinha? Aí o pó de café ficou tudo aqui, ó. Para mim aquilo ali dissolvia, entendeu? Então, meus irmãos, é isso aí, entendeu? Nós temos que prosseguir, então, na luz, nós temos comunhão com todos, não podemos perder esse princípio. E começando a finalizar, porque eu já falei 53 minutos, o Pedro tocou muito em Isaías 42. Eu tinha Zacarias 8 para falar com vocês, que foi um desfrute pessoal meu, mas eu não vou entrar nisso, que vem a somar a questão de andar na luz. Só vou dar uma panorâmica. Zacarias capítulo 8 fala sobre a restauração de Sião, a restauração de Jerusalém. Anota para você ler depois, Zacarias capítulo 8, o capítulo todo. Ali o Senhor promete que as praças iam ter homens e mulheres em avançada idade, ia estar cheias de criança, ia ter sementeira, mas ele falou, uma coisa peço de vocês, que andem na verdade, não tenha mentira entre vocês. Irmãos, versículo 16 e 17 de Zacarias 8. O que? Eu vou ler. Zacarias 8, 16 e 17 diz o seguinte, Zacarias 8, 16 e 17.
eis as coisas que deveis fazer. Lembre que da parte dele, ele prometeu tudo, mas da nossa parte, falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Então, da nossa parte, são esses 2 versículos. Se você observar isso aí, o Senhor vai restaurar Sião, vai restaurar Jerusalém, e você vai poder fazer parte dessa restauração. Então, avançando, eu quero dizer que desde Atos capítulo 28, versículo 31, que é o último versículo do livro de Atos, lembrando vocês que Atos não acabou, o nome do livro é sugestivo, Atos dos Apóstolos. O que os apóstolos fizeram? Então, capítulo 28, versículo 31, mostra ali que Paulo havia alugado uma casa e sem impedimento nenhum, ele pregava o evangelho do reino. Irmãos, ainda hoje no Brasil, não sabemos amanhã, nós temos liberdade. Paramos uma van em Nanuque e saímos sem impedimento nenhum. Aqui em Carlos Chagas, você pode sair sem impedimento nenhum. Só uma coisa te impede, a timidez. Só uma coisa te impede, a vergonha. Mas eu quero dizer que a vergonha e a timidez é falta de fé. Porque você vai sair, você vai ver que as pessoas vão te agradecer. Então, se nós sabemos que as pessoas vão nos agradecer, então a vergonha e a timidez é um demônio. É um anjo maligno que entra no seu coração, aí na sua mente, melhor dizendo, para te colocar medo. E tem uns que saem com medo, que dá dor de barriga, treme as pernas. Se você é assim, sai de 2, 3. Sai de 2, 3, você vai pegando força e você vai sendo encorajado. Então, desde Atos capítulo 28, eu falei na reunião de comportores, em 7 Lagoas, essa semana, e eu quero reforçar para vocês. Irmãos, a minha maneira de ver, eu acho que nunca houve uma movimentação mundial tão sincronizada como está havendo hoje quanto à pregação do Evangelho. Por mais que houve os pregadores britânicos que foram para a China, os desbravadores, sim, não desmerecemos nossos irmãos, foi de suma importância, mas sincronizada, junto, como está acontecendo, eu acho que nunca houve. É porque a gente não passa as informações desde a Austrália, as Américas, África, Oceania, que é a Austrália, todo mundo pregando o Evangelho, e você não pode ficar de fora. Há um clamor, isso é Isaías 42. Vamos olhar Isaías 42? É o que o Pedro falou nas mensagens passadas, falou também na live de quinta retrasada. Ele disse o seguinte, com respeito a Isaías 42. Abra sua Bíblia, já estou terminando, viu? Estou com 58 minutos. Ó Senhor Jesus. Isaías 42, eu não vou ler o contexto todinho, também junto com Zacarias 8. Anote Isaías 42. Ele fala no versículo meia dúzia, Renato, do capítulo 42. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. Tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. 7. Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. 13. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. 14, aí vem. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei
e estarei esbaforido. 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Falo-eis entrar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhes farei, e jamais o desampararei. O que é isso? É o que está acontecendo hoje. Embora sempre houve pregação do Evangelho, mas concernente ao Evangelho do Reino, o Senhor fala: por muito tempo estive calado, mas agora, irmão, chegou a nossa hora, mas agora, a pregação do Evangelho do Reino, por meio dessa frase maravilhosa: posso orar por você? Irmãos, eu não sei quanto a vocês, que frase maravilhosa. Já deu testemunho, também falei em Sete Lagoas, é de um irmão de Vila Velha, hoje ele está em Serra. Ele, muito tímido, e falou: eu vou para a rua e vou orar por 10 pessoas. Eu só volto para casa depois que orar por 10. Não é nem colocar livro não, só orar. Ele levou o folheto. Aí ele foi em Terra Vermelha, viu, Jean? Terra Vermelha, o Manuel conhece, local perigoso. Aí ele foi e falou com a voz embargada assim, eu já falei isso aqui já. Ele falou assim: posso orar por você? Mas ele falou assim, muita vergonha. Aí ele parou, a mulher falou assim: o quê? Aí ele teve que falar, mas ele falou assim: eu posso orar por você? A mulher assim: ah, bem, porque aqui está acostumado, passa a carteira, passa o relógio, passa o colar, entendeu? Aí aquilo foi uma libertação para ele. Ele orou e foi para casa. Irmãos, posso orar por você? Fale comigo: posso orar por você. Gitena kusamba palaye, em Quimbundo, Gitena kusamba palaye, Lingala nakoki kombondela ponaiô, em crioulo de São Tomé e Príncipe, um pô flalasson da bo, em Chocoi, da terra do Tavares, que veio aqui em Minas e no Espírito Santo. Iame Gurraçá, Culembela Paiê, Iame Gurraçá, Culembela Paiê. E tem um que eu e Fernando estamos aprendendo. O Aidulu, o Cuclálio Canená. O Aidulu, o Cuclálio Canená. De novo, o Aidulu, o Cuclálio Canená. Esse aí já é da tribo Cunhama, divisa com a Zâmbia, onde nós estivemos lá em junho. Então essa frase, posso orar por você? Em italiano não podia faltar. Posso pregare per te? Posso pregare per te? Porque no italiano, preghiera é oração, tá? Nome esquisito, né? Preghiera é oração. Então, essa questão de orar pelas pessoas, nós vamos, já fechei a Bíblia, viu? Nós vamos reconectar o homem a Deus. Então, se você viu o caos que foi, a desconexão, Deus conta com você. Mas tem que ir para as ruas, orar, levar as pessoas a confessarem, levar as pessoas a invocarem, e em contrapartida deixa o livro, porque o livro vai conduzi-la à Bíblia. O livro não substitui a Bíblia, mas o livro conduz as pessoas à palavra de Deus. Amém? Jesus é o Senhor, os irmãos vejam o que vai fazer. Amém. E o Senhor abençoe a todos vocês. Amém? Nós agradecemos a presença de todos. Lembramos os irmãos que nossa reunião de oração será terça-feira às 19 horas. Aí nós
precisamos estar juntos para orar pelos encargos. São muitos encargos. E nós vamos levantar agora. O irmão Joselito vai encerrar a reunião com uma oração. Senhor Jesus, amém. Oh, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela sua infinita misericórdia. Nós recebemos de bom grado tua palavra. Oh, Senhor Jesus, obrigado por tal palavra de luz e direção. Encontra em nossos corações, Pai, ó caminho para o Senhor avançar. Ó, nos abençoa mais aqui em Carlos Chagas e nessa micro-região. Nós precisamos reagir ao seu falar. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pelo seu cuidado amoroso. Lembra dos nossos amados irmãos. Conduza-o, Senhor, guardando-o até as suas casas. Nós somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Também lembra da igreja aqui em Carlos Chagas. Cada família, cada pessoa aqui nessa manhã teve o privilégio e a graça de ouvir sua palavra. Essa palavra possa fazer a obra na vida de cada um. E que, como um homem coletivo, possamos estar aqui e agradar o seu coração. Para que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Ó Senhor Jesus, muito obrigado pela palavra. Senhor, por ter nos escolhido nessa era. Te louvamos e te agradecemos. Oh Senhor Jesus, essa palavra faça em cada um de nós a sua obra. Pai, também nós abençoamos cada um aqui nessa manhã, seu lar, suas famílias, Senhor, cada uma pessoa que aproximar de cada um de nós, possamos replicar essa palavra de uma maneira prática para a salvação das nossas casas. É o que te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus também abençoamos cada um. Jesus é o Senhor. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Indo a ti,
do meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Todos